E junta-se agora em direto, neste Fala Portugal, o advogado António Raposo Subtil. Doutor, muito obrigada por ter vindo ao Fala Portugal. Como acabamos de ouvir, a Justiça Portuguesa teve um ano em pleno, mas podemos dizer que funcionou da mesma forma? Bom, estes assuntos, enfim, desta gravidade realmente concentraram-se neste ano, mas as pendências judiciais, os ditos megaprocessos, é já um sintoma crónico da nossa justiça, assim como umas pendências exageradas. Nesse sentido, podemos dizer que este ano teve efeitos um bocadinho mais visíveis, mas a patologia é uma patologia do sistema, isso é indiscutível. Perante todos estes casos, na sua opinião, qual é aquele que tem sido mais exigente? O caso mais exigente é, sem dúvida, o caso do ex-ministro José Sócrates, na medida em que começa lá muito atrás e depois é um caso de vários casos, ou seja, um mega processo com megas pessoas e com megas assuntos e com uma tramitação também ela, digamos assim, a metamorfose, na medida em que primeiro começou por estar centrado num assunto, depois foram sendo juntos assuntos diferentes, diria, fundamentos diferentes, primeiro corrupção, depois, enfim, um branqueamento, depois as questões fiscais, e o que deu que no final a compreensão dos cidadãos perante aquele fenómeno de ilícito foi de surpresa, como 60 crimes, agora só há 3, e isso realmente também tem que ser visto. Como é que se explica? Como é que se explica? Não se explica a não ser com um detalhe da forma como o processo foi desenvolvido. Ou seja, é preciso entrar dentro da Casa da Justiça e perceber o movimento das pessoas e o movimento processual. E só depois se consegue compreender como houve opacidade durante um conjunto de anos, dado que o inquérito não saiu, podendo já ser dado a conhecer, não saiu para a opinião pública, não foi dado a conhecer a razão da prisão do ex-primeiro-ministro, no sentido global. Foi só um segmento desses assuntos que foram conhecidos, quando mais tarde se juntou Valdo Lobo, se juntou o EDP, se juntaram outras figuras que não estavam associadas ao Primeiro-Ministro na fase de arranque do processo, realmente aí a perturbação foi muita. E quando é que podemos ter um desfecho do caso José Sócrates? Bom, há quem diga que não vai haver nunca desfecho na medida em que as ramificações e, enfim, a adulteração da fase de inquérito é tal que haverá muitas dificuldades. Ou seja, o processo agora está numa fase em que uma componente, embora limitada, podia ser julgada de imediato, mas que há incidentes, há recursos e tem que só depois desses recursos estarem finalizados é que nós podemos ter a percepção do tempo que será necessário para desenvolver o processo. Doutor, olhando para o caso de João Rendeiro, a Justiça Portuguesa estava preparada para ter um caso como este? Eu penso que esse é um caso muito simples. É um caso de alguém que, sendo condenado, fugiu. Já existiram muitos casos no passado, que é o perfil exuberante do arguido, do condenado fugitivo, é que é um bocadinho diferente. É um bocadinho como aos filmes. Muitas vezes os filmes têm o mesmo guião, mas o ator transforma-os em filmes únicos. E neste caso penso que é mais o ator, no sentido, o protagonista, no sentido fugitivo, que dá um colorido ao processo, não tanto a marca que o processo tem. E quem é que se diferencia, João Rendeiro? Diferencia-se porque o João Rendeiro já estava condenado, ainda circulava enfim, eu diria, nos caminhos do poder, já estava completamente fulminado no sentido processual, já tinha havido um trânsito em julgado, ainda se deslocava para o estrangeiro, viveu sempre numa casa exuberante, única, de milhões, e ninguém sabia porquê, tinha uma coleção à sua guarda de obras de arte, e depois resolveu fugir. Mas muita gente foge, não é aí que está a diferença. E tendo em conta o imediatismo e também o ator, como lhe chamou, que é João Rendeiro, que desfecho pode ter este caso? O que é que pode estar agora aqui em cima da mesa? Olha, como muitas cenas, enfim, célebres que nós tivemos, filmes e às vezes telenovelas, acaba sempre no mesmo, no esquecimento. Ou seja, os atores desgastam-se, os guiões tornam-se conhecidos e a memória provoca o desaparecimento. Um dia volta, cumpre a pena e tudo desaparece. Com exceção de uma coisa. Este filme, contrariamente aos outros, os filmes que nós gostamos de ver, este filme nós gostaríamos nunca o ter visto. É aí que fica a memória errada para o futuro. Doutor, e estes casos já se arrastam há muito tempo. Como é que pode a Justiça contrariar esta situação? O que é que está a faltar à Justiça? À Justiça está a faltar a noção de prestação de serviços, a noção de resultado, a noção de que é uma organização para cumprir um resultado e não só a afirmação de um fim de justiça, de um fim de soberania. Ou seja, estamos perante um órgão de soberania, que são os tribunais,
mas na sua prática os meios devem ser, e a gestão dos meios deve ser equivalente a uma empresa, equivalente a um serviço. Isso não tem acontecido. Veja que a grande dificuldade de apresentar o pedido de extradição João Rendeiro foi a falta de tradutores ou a falta de fotocópias. E por isso nós temos que introduzir na justiça os meios que as empresas introduzem para que haja eficiência. Com isto não é a funcionalização do juiz, mas é a funcionalização da organização onde o juiz exerce, aí sim, o ato único de julgar uma pessoa. Isso é um ato único só de uma entidade que pode ser o tribunal. Mas o resto tem que ser funcional. E que ano podemos esperar ano judicial para o próximo ano, ano 2022? O ano judicial para o próximo ano vai, pelo menos, mudar a comunicação com os operadores judiciais e a comunicação com os cidadãos. Se isso não acontecer, vai ser a desgraça total, o descrédito total. Este juiz que tomou conta deste caso, na África do Sul, João Rendeiro, em 3 palavras, deu a leitura de uma decisão que as pessoas compreenderam. Uma expressão. Se ele estivesse em Portugal, o que é que acontecia? Estava preso. Então, se viajou, porque é que não vai continuar preso? As pessoas percebem, tem lógica. Agora, aquelas soluções, aquelas declarações, aquelas posturas complexas, um bocadinho como nós temos hoje na saúde, a distinção entre bactéria e vírus, a distinção entre variantes, realmente não é para os dias de hoje, não é para o cidadão comum, isso tem que mudar. Se não mudar, deixamos de acreditar na justiça. Muito obrigado, doutor. Obrigado. E até uma próxima oportunidade aqui na Record TV. Obrigado. Obrigada.